Oi, gente. Bom dia aí. A Lara já tá aí. Afinal, nós vamos ter a live. Vamos. Oi, Tá boa, Gisele. dia, tudo bem? Bom Estamos aqui, dia, tudo ótimo. estamos aqui na terceira live do Profissões por Elas, que é um canal para mulheres profissionais, né? E como conheço amigas de várias áreas, eu falei, vamos promover isso aí para, né, ajudar na inclusão feminina, até porque as jovens hoje em dia, né, é mais difícil, né, com essa pandemia e tudo mais, a gente tem muita coisa na teoria, né, mas na prática não temos muitos exemplos assim, né, vivos, né? Aí, Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo. Até porque a Gisele é alguém muito especial na minha vida, a gente estudou junto e eu fiquei muito satisfeita, muito, da gente estar aqui nesse papo. E o mais legal disso tudo é que realmente eu acho que a gente tem que buscar é, falar sobre as profissões, sobre nós mulheres, é verdade. porque é algo que eu falo que além de ser motivacional, a gente tem muita superação. Nós mulheres, a gente tem um perfil de ter que virar mil e dar conta de tudo, e ainda por cima temos nossas profissões. Então, eu acho que é muito legal, achei muito bacana essa sua iniciativa. E fiquei muito feliz pelo convite, por poder falar um pouquinho da minha profissão, e que é algo que eu adoro falar, e queria te agradecer muito por isso. Ai, que legal, fiquei contente. Tô tentando pôr um filtro aqui para. Eu ainda não, Mas eu ainda não tô muito familiarizada com isso ainda. é, eu também não tenho muita prática. Eu falei, ai meu Deus, agora se eu dou um voltar aqui com medo de sair o negócio, mas acho, deixa eu ver. Opa, não, não, tá tudo certo. Então, aí depois eu vi sua live, eu nem tinha visto ainda, não sabia do perrengue, né, que você tinha passado e tudo mais. Mas, né, são Foi um coisas que, susto e que graças a Deus assim resolveu da melhor forma possível. Agora tá sim, tudo ótimo. É, E até uma coisa que foi super importante, que a Claudinha, que foi quem me convidou para poder estar falando sobre essa minha história, é algo sim, muito legal, Gisele. Por quê? Porque nós mulheres, a gente tem que expor a forma como eu fiquei de falar sobre o que aconteceu comigo. Era para dividir mesmo que a gente tem que ter esperança, todo mundo tem seus problemas, suas superações. Então, do é ponto de verdade. vista feminino, que eu acho que é algo que é o seu propósito nessa entrevista, da gente estar com essas, para falar de profissão e mulher, é algo que assim é muito importante e é muito legal a gente falar um pouquinho. Por isso que eu quis É falar no meu verdade. caso sobre a medicina, sobre o porquê que eu Uhum, optei por isso e como uhum. que foi meu caminho até aqui, porque assim é importante a gente conseguir dividir, conciliar tudo. Para a mulher é muito difícil. É verdade. E aí eu vou me apresentando, se você quiser ir me perguntando, eu não sei como que é a sua Tá. Eu dinâmica. só tenho um negócio aqui que tá subindo o pessoal e eu não tô conseguindo tirar o efeito. Tá tampando um pouco o seu rosto e eu tô com medo de dar na setinha aqui e sair tudo. Será que alguém sabe como é que tira? Eu para parte de internet, eu não Ah, sou não muito boa. sai. E se eu apertar a setinha pra trás, eu tô achando que vai cair aqui. Peraí. Mas que coisa, o negócio não sai. Então, mas pode falar, vou tentar aqui. Vou tentando tirar aqui, que agora fui clicar no negócio, não sai. O que eu queria me apresentar aqui é que eu sempre quis fazer medicina, foi algo que era uma decisão minha desde sempre. Uma coisa que é Certo. muito Ah, importante a saiu. gente deixar aqui para a gente poder falar para as pessoas é que assim, não desistir das suas vontades, porque cada um vai ter sua dificuldade, cada um vai escolher uma profissão com a qual vai ter um pouquinho mais de tempo para sair para o mercado de trabalho,
ou não, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de passar no vestibular, agora com o Enem, né? Agora mudou um É, pouquinho essa forma de ingressar, mas cada um tem seu grau de dificuldade, seu grau de competitividade em termos de pessoas por vaga, mas o mais importante é a gente ter foco. É aquilo que a gente quer, é aquele que é o nosso perfil e é isso que eu vou correr atrás. Então, independente do tempo, é isso que eu sempre fiz. Eu fiz medicina em Juiz de Fora, uhum. eu fiz cursinho para poder passar. É, Então, por até isso que eu, porque eu acho que é a mais difícil, né, de entrar, é, medicina, né, e eu direito. E eu gosto muito de incentivar e enfatizar isso, Gisele, porque realmente é algo que muitas pessoas no meio do caminho desistem, porque passam em outras áreas. Eu cheguei a passar em outra especialidade que eu acho assim fascinante. Eu passei em odonto, é algo que É, eu acho é uma profissão que me encanta, mas não era o que eu queria para minha vida. E assim, eu tinha um incentivo enorme do meu pai, porque meu pai, ele vislumbrava um dentista. E para ele, eu é. tive um incentivo imenso em ser dentista, e não era o que eu queria. Então, por Mas isso você que eu tem falo uma assim, as suas irmãs são de biológicas também, né, de medicina, são... de A, fisioterapia, né? E... isso, a minha irmã do meio é fisioterapeuta e a mais velha é fonoaudióloga. E é muito importante que, Ah, assim, e todas duas são apaixonadas pela profissão. É isso que é o mais legal. Então, a gente vê que foi umas escolhas por amor e por se enquadrar naquilo. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. é verdade. E aí, o que que aconteceu? Eu fiz medicina em Juiz de Fora. Depois que eu fiz medicina, na época que eu estava cursando a faculdade, eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. E aí eu comecei a acompanhar a parte de ginecologia e obstetrícia. E nesse meio tempo eu apaixonei pela cirurgia geral. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu fui e fiz cirurgia geral logo em seguida. Eu trabalhei dando plantão, mas eu já fui direto para fazer a minha especialidade de cirurgia geral lá no Hospital Belo Horizonte. E aí, assim, foi algo que eu apaixonei, sempre fui apaixonada, e é importante a gente falar aqui que é profissão por elas. Por quê? Porque na cirurgia geral eu tive muito, por incrível que pareça, muita gente acha que isso não acontece, mas na cirurgia geral eu tive muita resistência porque quem podia ser cirurgião geral era homem. Então foi É? algo, a gente ainda vive isso, coisa que parece que não existe. Então, a gente tinha o tempo inteiro de falar, olha, eu gosto, eu quero operar, eu dou conta, porque a gente tem muitos preceptores mais velhos que acabam tendo essa visão, que cirurgião geral tem que ser homem. E eu queria aprender tudo que eu podia naquele período de especialização. E aí eu fiz 2 anos de cirurgia geral lá no Hospital Belo Horizonte, e depois eu entrei Uhum. na cirurgia vascular, que foram mais 2 anos. Na cirurgia vascular, eu fiquei um período na cardiovascular, foram 8 meses na cirurgia cardiovascular, então era muito pesado, né? Porque era uma cirurgia tórax aberto, são cirurgias de 8, 9 horas de duração. Eu apaixonei, na época eu apaixonei mesmo, eu queria, se eu pudesse, ficar lá o tempo todo, porque era algo fascinante, mas realmente eu acho engraçado que assim, Gisele, e a gente não vê. Cirurgião cardiovascular, a gente só vê homem. E aí eu acho que não é nem por questão de preconceito. Agora eu já venho falar de outra forma. Eu já falo no sentido de resistência, a gente acostuma, a gente dá conta. Apesar que homens sim têm mais resistência que nós mulheres, isso daí é fisiológico. Mas só que aí a gente começa a ter uma outra visão. E isso vai depender do perfil da sua vida. Para quem quer ser mãe, para quem quer ter um tempo dentro de casa, é uma profissão que exige muito. Até É. porque são pacientes muito graves, são pacientes que complicam muito, e você tem que estar de segunda a segunda, de domingo a domingo no Não tem hospital. hora, né? Não tem Exatamente, horário exatamente. comercial, né? É horário E aí aquela minha, assim, o tanto que eu legal. apaixonei, o tanto que eu fiquei vislumbrada, no final eu já estava assim, não, eu quero ser mãe, eu tenho minha família, eu quero... E aí a Uhum. gente começa a entender assim, até onde eu quero. Isso é escolhas. Eu acho que a mulher, ela vai ter que ter muitas escolhas, porque
a gente vai exigir mais do ponto de vista doméstico, né, de casa mesmo, de família, do que homem. Então, a gente tem que saber escolher de acordo com o seu perfil. Eu tenho colegas médicas que tem umas que não optaram por não ter filhos, tem outras que optaram por não casar. E eu acho que isso é individualização. Cada um busca a sua felicidade e a sua realização pessoal de acordo com o que ela acha que é o certo. Então, isso foi o que me fez entender que aquela área ali, para mim, apesar de fascinante, que realmente é algo que você vê uma pessoa extremamente grave, sai de uma cirurgia extremamente invasiva, sai bem e salva, é algo que realmente fascina qualquer um. Mas aí você tem que entrar no seu perfil. E aí, pode perguntar. Não, pode falar, senão eu corto o raciocínio. E aí, assim, o que aconteceu? Eu terminei a vascular, e aí eu estava morando em Belo Horizonte, ficava nessa de ir e vir, trabalhando em Belo Horizonte, Nova Lima, trabalhava aqui em Congonhas, no Conselheiro Lafayette. Também. E aí eu ficava muito na estrada. E aí o que aconteceu foi que, nesse meio tempo, eu mudei para Congonhas. Isso foi uma coisa muito boa, que eu fiquei próximo da minha família. Ajuda muito a gente, né, Gisele? Ajuda muito. E aí, o que é hoje o meu dia a dia? Hoje eu escolhi desde sempre, por isso que eu contei essa história, que eu queria realmente medicina. E foi uma escolha por amor mesmo. E eu falo que exige muito, mas a gente ama muito, a gente gosta demais de estar trabalhando, de estar empenhada. E aí depois eu foquei mais na parte que é o que eu mais amo fazer, que é na parte de flebologia, que é na parte venosa. E aí a gente trabalha tanto com a parte de exame, de procedimento e a parte clínica, né? Então eu consigo, eu abri uma clínica aqui em Congonhas. Que é nessa área, né? É nessa área. A gente fez uma clínica, ela chama Biovem, mas ela é de medicina integrada. Nós temos várias especialidades lá. Tem outras também. Tá. Nós temos dermatologista, nós temos endocrinologista, nutricionista, fisioterapeuta, que é até minha irmã, que trabalha lá comigo. Tem um enfermeiro estomaterapeuta, que isso daí é muito legal, porque eu trabalho muito com feridas, né? A parte de flebologia, que é a parte de varizes, a gente tem uma parte muito de feridas. E essas feridas são feridas de difícil cicatrização. A gente está publicando agora um artigo que tem um paciente nosso que a gente pegou ele, a gente conseguiu um patrocínio de uma marca, porque realmente alguns curativos específicos são muito caros. Então a gente conseguiu esse patrocínio. A grande maioria dos pacientes que tem ferida nas pernas não são pessoas com um nível socioeconômico que consiga bancar isso. Então a gente conseguiu, como é um estudo que a gente está publicando, a gente conseguiu esse patrocínio de uma empresa confiável lá de São Paulo, e a gente está fechando a ferida dele, tem 8 meses, só tem uma muito pequenininha, 31 anos que ele estava com a ferida aberta. Nossa! E assim, era uma ferida que estendia em toda a perna. Como ela sai muita água, ela mina muita água, ele não tem uma vida social, não tinha, né? Agora ele tem, que ele tá feliz. Agora... Não tinha calça que subia na perna dele, agora ele tá com a circunferência da perna normal, por causa da compressão que a gente faz. Não tem mais aquela secreção que ele tinha vergonha de sair, ele molhava o chão onde ele estava, fora que dava um odor, né? Então, assim, eu falo que a gente vai buscando essas áreas que a gente gosta muito, e a gente vai apaixonando. E assim eu fiz. Lá na clínica a gente trabalha com ultrassom, então a gente faz o duplex vascular de carótidas, das pernas, tanto venoso quanto arterial. A gente trabalha com a parte de consultas e tratamentos clínicos, e aí a gente também trabalha com a parte estética, que vai desde a aplicação de vasinhos. Isso eu gosto de deixar assim, bem claro, e isso é bem importante, que assim, o tratamento estético, Gisele, o paciente não é obrigado a tratar. É só se ele tiver um incômodo com aquilo. Porque a gente chega num estudo hemodinâmico da perna dele, que a gente fala assim, olha, isso não vai te trazer problema a longo prazo. É só se você estiver incomodado de colocar um short. Porque muita gente procura, às vezes,
com a intenção de preocupação, assim, eu vou ter uma trombose? Vai evoluir, né? Isso. Então, assim, isso é importante a gente deixar claro, porque a gente tem que buscar a queixa do paciente, não o seu propósito de tratamento. Então, isso que é o mais importante. Na medicina, em geral, eu estou falando muito aqui da vascular, que é uma área que eu estou, mas eu falo do modo geral, que é saber ouvir, saber entender a queixa do paciente. Eu já peguei... e isso daí eu acho que é o que fica de mais importante, porque olha uma outra situação que eu acho que é legal a gente colocar aqui. Um paciente chegou para mim com uma dor na perna intensa, mas realmente ele tem varizes. Mas na hora que eu vou examinar, a dor desse paciente é relacionada a uma ciatalgia, a um problema que pode ser de coluna ou aqui da região de pelve. Não tem nada a ver. Exatamente. O que está doendo é realmente aquela inflamação do nervo que pode estar tendo alguma compressão, algum problema de outra área. E aí, ele tem uma indicação de tratamento de veia? Tem. Mas não adianta eu propor tratamentos caros ou eu submeter ele a uma cirurgia e depois ele vai voltar para mim e falar assim, a dor está aqui. Então, isso é extremamente importante, a gente mostrar assim, olha, você tem varizes, você tem indicação de tratamento, seja ele com o endolaser, que hoje é uma opção de tratamento, seja ele com a espuma densa ecoguiada, ou mesmo com uma cirurgia convencional, você pode fazer. Mas no primeiro momento a gente precisa tratar essa inflamação do seu nervo, descobrir onde que está acontecendo esse problema, para num segundo momento você procurar, porque senão você está me procurando por conta de uma dor, que eu vou te tratar outra coisa que já é um problema crônico, já existente, e que a dor vai continuar aí. Então eu acho que assim, isso é muito importante, a gente ter esse discernimento de saber ouvir e entender a real queixa de um paciente. Isso em qualquer área da medicina. Então, assim, o que eu queria deixar aqui é que, assim, para nós mulheres que optamos por fazer medicina, isso é algo que eu vivenciei e que eu queria, trauma, eu queria cirurgias maiores, a gente tem que ver o perfil da mulher, porque muitas vezes, se você tem uma intenção de constituir uma família, de ter alguns horários para poder estar mais presente, você vai ter que ter uma... Né? Exatamente. Você vai ter que ter área uma de decisão. trauma. E você também, como mãe, Gisele, você entende isso que eu estou falando perfeitamente, né? Muito. Porque o filho, ele fica... Muda muito, né? Exatamente. E ele é muito dependente da gente, da mãe. É verdade. Então, assim, e isso a gente consegue perceber no dia a dia. Então, eu, particularmente, meu marido também é médico, ele optou pela cirurgia geral, ele dá muito plantão, e eu sempre tive um sonho enorme de ser mãe. Então, assim, se o tem meu que marido... equilibrar, né? Chega uma hora que... Exatamente isso que você falou. Que se eu não ponderar o meu horário de trabalho, se eu não escolher uma área em que eu me permita isso, vai acabar que nem eu e nem meu marido vai ver meu filho crescer e ele não vai ter esse contato. Então isso é importante para nós mulheres, transmitir isso, que é algo que a gente tem que ter essa decisão, porque é engraçado que eu falo isso, sabe, Gisele? Assim, eu gerencio uma casa, eu gerencio uma clínica, eu gerencio o que o meu filho tem que comer e eu tenho que ser médica para estar ali tranquila, para atender, para escutar o paciente e para ser efetiva naquela consulta, ou naquele tratamento, ou naquela cirurgia. Então, assim, para nós que é mulher, assim, no nosso caso que nós somos mulheres, a gente entende assim, eu não consigo sair aqui de casa sem saber o que vai ter de almoço, o que meu filho vai comer. Fica preocupada, né? O que não vai desliga totalmente, né? E lá na clínica, lá na minha profissão, eu vou ter que entender que a partir daquele momento eu tenho que entrar na clínica, ela tem que funcionar. Então, para você ter uma questão empreendedora, para quem gosta disso, e é uma área que eu gosto muito, eu tenho que entender que a clínica tem que funcionar, ela tem que estar limpa, ela tem que estar com dedetização, caixa d'água, o filtro, aonde que tem o filtro, tem que trocar uma, não chama vela, mas é como se fosse uma bombinha do filtro, que tem que trocar. Então, assim,
você tem que estar com o alvará sanitário em dia, o alvará de localização em dia, você tem que estar com tudo isso em dia, você tem que funcionar. Então, é uma logística muito grande que você tem que fazer aquilo funcionar e, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar. Porque na medicina, você pode ter dois caminhos. Você pode escolher por fazer plantão, é uma opção que eu já trabalhei muito, só que o plantão, o paciente, ele não é seu. Ali, enquanto você está naquelas 12 horas, você trabalha, você dá o melhor de si, faz o diagnóstico, pega urgência, né? Isso que eu ia falar. Então, você está ali no momento em que você vai estar exposto a pegar qualquer tipo de urgência e emergência. Também. Então, é algo de maior adrenalina e tudo, mas que na hora que você sai dali, você passou o plantão para outro médico que vai ter a mesma capacidade e vai continuar conduzindo. Só que quando você opta por ter um ambiente seu, algo que você investiu, que você fez, aí muda a visão. Você tem que estar disposto. Acompanhar, né? Exatamente. Além de gerenciar o local, de fazer o local funcionar, você tem que estar ciente que o paciente procurou a doutora Lara. Ele não foi num plantão. Então, a partir daquele momento, eu estou disposta a dar o meu máximo. Claro que a gente dá o máximo da gente no plantão, mas aquele paciente eu vou dar o máximo até o final, né? Porque ele foi para procurar o especialista específico. Exatamente. Então, isso é algo que a gente vai aprimorando e que a gente também vai vendo isso de acordo com o perfil. Isso também é muito engraçado na medicina, que é igualzinho quando a gente vai escolher, Gisele. A gente está lá na faculdade. Você vai para a área cirúrgica ou você vai para a área clínica? Tem médico que não suporta sangue, e isso daí não está errado. Ah, é? Ele não gosta, tem médico que tem pavor de sangue. E aí ele vai para a área clínica. E ele não deixa de ser o quê? Um excelente, um brilhante profissional. Eu tenho um colega médico que fala, olha, eu passei pela parte cirúrgica na faculdade porque tinha que passar. E hoje ele é chefe de um serviço de clínica do hospital muito conhecido em Belo Horizonte. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem perfil e não existe certo ou errado. E é nesse momento que a gente, não é verdade? É nesse momento que a gente tem que se encontrar. E esse papo que eu achei legal de você citar, em específico mulher, é porque nós mulheres temos algumas peculiaridades que a gente tem que optar, que é o que a gente estava conversando aqui. Se quer ter filho, se quer organizar uma casa, se quer gerenciar uma clínica. Então, assim, como agora eu optei por essa área, o que eu fiz? Eu quero me organizar os horários para eu conseguir trabalhar de forma efetiva, mas estar mais presente com o meu filho. De poder, na hora que ele entrar na escolinha, estar perto. Então, o que eu falo da área da medicina é que como tem um leque, na hora que a gente vai fazer a faculdade, exige demais. É uma faculdade que a gente fica o dia inteiro lá, depois tem um período do internato que a gente não pode faltar. Eu lembro muito engraçado que teve uma fase que eu passei que eu estava no internato e que a minha mãe, a gente ia viajar, e aí minha mãe foi me chamar, eu não ia nessa viagem, aí em cima da hora o meu pai foi e não deu para ele ir. Aí minha mãe falou, Lara, então você pega e vai no lugar do seu pai, e eu estava no internato. Aí eu fui na maior tranquilidade do mundo para conversar com a preceptora na época, falar assim, olha, são só 4 dias e eu ganhei a viagem da minha mãe, meu pai, achando que assim, lógico, pode ir, depois repõe. E não pode, você tá ficando doido? Se você faltar internado, você vai repetir o ano. Então, assim, a gente acaba... a gente abdica muito. Períodos da minha residência mesmo. A cirurgia geral foi um período muito mais maçante. O meu R1 de cirurgia geral, eu cheguei a dar 60 horas de plantão. Era muito pesado. E aí... eu perdi muita coisa. Eu não fui em casamento de prima minha, eu não tinha uma vida social ativa, principalmente do ponto de vista familiar. Então, são fases. O que é mais legal e o que é importante as pessoas entenderem é que isso passa. Tem data para começar, né? E tem data para terminar. Claro. E vai depender da sua escolha em termos de profissional. Se você vai querer área clínica, se você vai querer a área cirúrgica, se você vai querer depois subespecializar, entendeu? Eu quis subespecializar, eu quis fazer vascular depois. Tem pessoas que fazem uma especialidade depois que aprofundar muito nela.
Então, a gente tem uma forma de se adequar de acordo com o seu perfil. E Lara, eu usei muito por esse perfil de querer ser participativa na vida do meu filho, de querer ter um momento família importante. Eu tenho um perfil que eu não consigo deixar de organizar a minha casa, organizar a clínica. Então, eu tenho isso comigo. Então, eu optei por cirurgias eletivas, né? Que eu vou ir lá de manhã operar, vou dar alta no final do dia. As complicações das cirurgias que eu faço são menores, então eu particularmente nunca tive nenhuma. Então, assim, eu consigo organizar o meu dia de acordo com o horário que eu possa olhar meu filho, que eu possa estar aqui dentro de casa tendo um momento com ele, o que o meu marido, como médico, não consegue. Então, assim, Já não pode, né? o que é a diferença entre homem e mulher. Por isso que eu acho que o papo da profissão mulher é importante. Primeiro que eu queria citar é essa questão, sim, do gerenciamento familiar, da opção se vai querer ter filho ou não, porque isso muda muito o nosso perfil, muda demais. Existe sim, por mais que a gente está conseguindo um espaço muito abrangente, existe diferença, eu falo porque eu vivi isso e é o que eu quis falar, que essa diferença de homem e mulher, né? Na cirurgia geral, isso daí para mim foi bem nítido, porque eu tinha um chefe que ele era muito, assim, tadinho, né? Mais idoso, e ele tinha uma visão que cirurgião geral é homem. De outro século, né? A Não, visão e dele. ele era mesmo. E ele era tão nítido, Gisele, que ele boicotava. A gente tinha uma lista que era assim, hoje fulano de tal opera uma vesícula, hoje um fulano de tal. Na hora que chegava, era eu e mais uma mulher na cirurgia geral. Na hora que chegava na nossa vez, às vezes ele falava assim, não, hoje não é a Lara não, hoje é tal pessoa. E aí a gente tinha que brigar para poder operar. Não, eu estou acompanhando. E assim, era algo que, assim, para quem gosta de fazer e estava lá querendo fazer tudo, chateava e É incomodava chato, demais. né? Você Isso, falou porque agora, até lembrei de Grey's Anatomy, porque eu sou médica de Grey's Anatomy, né? é, 17 anos, aí você falou, eu lembrei um pouco. Falei, nossa, então existe mesmo isso, né, na vida real dos médicos, não, né? Ah, existe. essas rixas, até um pouco de machismo. Eu, Nossa, não eu esperava. particularmente, na vascular, não tive nenhuma. Mas isso é engraçado eu falar que, assim, na vascular a gente tem muitos homens vasculares. Ah, E eles, por uma tendência, eles vão muito para a parte arterial. A parte arterial é a parte que acaba complicando mais. É a parte que o médico precisa estar mais presente no hospital o tempo inteiro. É a parte que ele acaba não tendo hora. Então, parece que automaticamente vai selecionando, como aquela seleção natural mesmo das coisas, porque a gente vê que a mulher, ela pode ser apaixonada, ela dá conta de fazer tudo. A gente faz sim. igual o homem faz, isso daí é nítido, lá Uhum. mesmo no próprio serviço. Só que a gente vai tomando uma escolha pensando mais do ponto de vista familiar. Pelo menos é o que eu vejo e é o Emocional, que né? eu. Isso, é o que eu converso com várias colegas de profissão, porque assim, e outra coisa que é importante, sabe, Gisele, que eu vivenciei e que eu acho que é importante colocar aqui para nós, mulheres, e para todo mundo que está vendo agora. O que acontece? Eu vim de uma criação em que a minha mãe dedicou pura e exclusivamente à criação das três Nas filhas. filhas, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente vive uma era em que a gente não tem dedicação exclusiva, né? A nossa geração começou a mudar um pouco, né? Isso mais assim, eu acho. Até então, acho que, né, era ainda menor a participação, né? Ainda não é tão expressiva, mas tá melhorando, né? Tá melhorando agora. E é isso que eu acho assim legal a gente entender que assim a gente se cobra muito, não é verdade? É, E demais. aí, como a gente se cobra muito, a gente acaba se sentindo culpada, assim. Eu estou trabalhando demais,
eu podia estar fazendo mais pelo meu filho, porque a gente vem de um exemplo... dedicação exclusiva, né? Isso. Só que você não vai deixar de ser uma supermãe, você não vai deixar de transmitir exemplos, você não vai deixar de formar uma educação e uma personalidade do seu filho de forma íntegra, que é o que todo mundo quer, né? Claro. Sendo profissional. É isso que é mais importante. E no meu caso, sendo médica, que acaba trabalhando muito, que acaba tendo uma dedicação maior, eu acabo ficando muito fora de casa, a gente tem que ter uma rede de apoio muito grande, né? A gente tem que ter pessoas de confiança para poder ajudar. E como a gente tem uma profissão, no meu caso, eu tenho uma profissão que me exige muito. Eu tenho muitas patologias que eu trato que são muito graves. E aí o que acontece? Eu tenho uma responsabilidade sobre os meus pacientes. Eu não posso simplesmente falar, agora eu virei mãe, eu vou deixar de ser profissional que eu sempre fui. Então eu acho que isso também é algo que mexe muito com a gente. Não sei se você sentiu isso também. No meu caso já mudou um pouco, porque como eu vim mais para essa área acadêmica, né? E foi bem na época da finalização do doutorado que o Enzo nasceu, também foi tudo junto. Então, e já veio mudança de país também, que eu voltei para o Brasil na época há um ano, meu marido tirou licença do trabalho dele, ficou, aí a gente acabou voltando, porque estava numa fase ruim o país, e agora veio pandemia, veio tudo, numa época que eu até ia voltar para o Brasil também, que eu estava vendo os concursos de professor, né, de universidade, então já a confusão ficou maior, assim, no meu caso, em relação aos cuidados com o Enzo, né, porque faltou mesmo a rede de apoio. Então, eu tive que redirecionar. Então, você não está no Brasil ainda? Não, agora não. Tem já um ano e meio que eu tô aqui na Espanha de novo, mas eu fui, na época que eu terminei, eu fiquei um ano aí. Pois é. Aí tive o apoio da minha mãe e tudo mais, mas complicou bastante. Pois é, a área da carreira... algo que eu imagino tanto que para você que está longe, uma responsabilidade, porque a gente que vive a maternidade, a gente entende, é algo assim, e o bebê precisa de totalmente aquele suporte. Então, no seu caso, é o que eu falo assim, essa transição minha de ter voltado de Belo Horizonte. Olha que é algo pequeno, né? É algo, uma distância pequena. Mas a responsabilidade grande, né? Você tinha. Exatamente. E, Gisele, foi algo assim, que para mim foi muito marcante, porque o apoio, principalmente da minha mãe, depois que eu ganhei o José Leonardo, foi algo que, para a profissão, eu não daria conta de ingressar profissionalmente no mercado sem eu ter a presença da minha mãe da forma que foi. Então, por isso que para nós mulheres, essa opção de ter filhos e de ter uma rede de apoio próxima, seja familiar, seja uma pessoa de confiança, porque hoje eu tenho uma pessoa com quem eu possa confiar e que eu não preciso sobrecarregar assim meus pais. A gente pensa em sobrecarga, que para eles não é, né? Mas eles gostam, né? Acham que dão conta. Mas até a gente ter alguém de confiança, isso exige muito da mãe. Então, para a nossa profissão e para nós mulheres, é algo que tem que ser muito pensado. E na live que você chegou a assistir, que eu cheguei a falar, era exatamente isso. A proposta que eu, como mulher, fui fazer cirurgia geral, depois fui fazer cirurgia vascular e queria ter filho, e sempre sonhei nessa constituição familiar, eu tive que, nesse momento, tomar decisões, que era esperar ter filho mais velha, porque nesse momento eu tive sim que falar assim, como que eu vou conseguir me organizar? De tomar uma decisão muito... essa decisão também de sair de Belo Horizonte e vir para cá, eu tive que largar muitos locais, então foi uma decisão que para mim foi... Você trabalha nos hospitais, né? Pelo que eu entendi. Isso.
Eu trabalhava no Hospital Life Center, trabalhava em Nova Lima, eu estava mais ativa no Hospital Mater Dei, porque hoje eu opero meus pacientes de Congonhas que querem Sim. operar no Mater Dei. Mas hoje a minha dedicação ela é exclusiva para a região. Congonhas, Conselheiro Ah, Lafayette, Entre Rios, Ouro Branco. Então, os meus pacientes hoje que eu trato em Belo Horizonte são pacientes daqui, da região. legal. Que você acompanha. Isso, exatamente. Então, assim, e como Congonhas fica muito pertinho, né, de Uhum. Belo Horizonte, acaba que é 40 minutos. Eu sempre dou a opção, né, para a gente operar no sábado ou no domingo por causa da estrada. Eu acho que a estrada tem que estar mais tranquila para o paciente voltar de forma tranquila. É, e eu brinco que, em termos de hospital, tanto faz. A gente tem um hospital muito bom aqui em Congonhas. Tem alguns pacientes que necessitam de uma atenção especial, alguns pacientes mais idosos ou com mais comorbidades. Aí eu dou a prioridade para Belo Horizonte. Mas na grande maioria dos casos, eu dou a opção de escolha. Porque pode operar aqui, pode operar lá, a cirurgia vai ser a mesma. O que muda mesmo é a questão de assistência, a questão hospitalar, né? Mais de hotelaria do que do que Ah, vai ser é? realizado. É porque acaba que assim, eu tenho uma amiga médica também, que ela opera junto comigo, ela mora em Belo Horizonte e ela vem para operar comigo em Congonhas. O procedimento em si cirúrgico vai ser realizado mesmo aqui ou lá. Uhum. Quando o paciente ele é mais grave, aí o que, que eu faço? Eu falo, olha, a gente precisa de um suporte maior. Aí a gente tem Tem uma uma infraestrutura, você... CTI, exatamente, Aham. CTI, banco de sangue. Aí a gente tem que ver o que, que a gente precisa e aí eu dou a opção, olha, esse caso só Belo Horizonte. Mas na grande maioria dos casos, cirurgias de varizes são cirurgias Mais simples. simples. Uhum. Isso, são cirurgias que os pacientes vai estar mais ou menos entre terceira, quarta década, então aí entre 30 e 40 anos, são pacientes que têm um risco cirúrgico baixo, né? E a gente consegue operar aqui de forma muito tranquila. Apesar que o hospital aqui em Congonhas, ele tá crescendo muito, né? Chegou agora o Ah, é? aparelho, chegou o tomógrafo, agora já inaugurou o CTI, então a gente está tendo um suporte maior aqui na região. O que para Ah, mim é muito bom porque a gente muito percebe bom. também a gente percebe outra coisa. E a gente não quer muito se afastar, né? A gente quer É. realmente ficar mais próximo. É, e Ainda isso mais daí aí, que é um lugar tão bom, né? Pessoas é. tão boas. E a Então, cidade deu uma evoluída boa, né, nesses últimos anos também, né? Pelo que eu vejo aí de infraestrutura, também a administração tem sido isso. Eu sou uma pessoa que eu boa. sempre fui muito apaixonada com Congonhas. Eu falo Uhum. que eu sempre vivi aqui de forma muito saudável. E o que eu É, percebi uma vida muito natural, né? e o que eu É. percebi, Gisele, eu estava alucinada com Belo Horizonte, alucinada. É, E eu levava aquela vida corrida, que cansa. eu ficava de Nova Lima para minha casa, eu demorava 1h30 para poder chegar. E aí eu não tinha tempo mais para cuidar de mim em termos assim, de fazer unha, questões mulheres. Aquela coisa que você até dói o pé no carro, né? De falar, se não for carro automático, E o que, você que eu anda fazia? da Eu cãibra. não, eu não tinha Fica no tempo de trânsito. fazer uma unha, eu não tinha tempo de cuidar de mim, eu não tinha tempo de fazer uma sobrancelha e apaixonada com aquela vida de Belo Horizonte de correria. Depois que eu vim para cá, eu até assumo que eu vim para Congonhas bem contrariada. O meu Ah, marido tinha é? muito mais vontade de vir para Congonhas do que eu. E a minha clínica já estava montada e inaugurada. E eu gostava daquela correria de ir e vir, eu adorava ficar em Belo Horizonte. Mas é por quê? Porque eu fiquei condicionada àquela vida. É Agora, verdade. agora que eu vi como que eu tô aqui, que é 5 minutos do trabalho, eu tô em casa, eu Uhum. almoço com o meu filho, então eu vejo ele no horário de almoço, eu tô muito participativa de tudo que ele faz. Então, assim, a gente vê que a vida é mais leve, a vida é mais Oh, tranquila. nem fale. Eu já trabalhei em São Paulo, na Avenida Paulista, eu não aguentei. Nossa! Ai, eu não tenho muita, não sei, para capitais assim, ficar em metrô, porque lá carro nem adianta, né? Você tem que saber conhecer muito bem o trânsito para
para andar lá e aquela coisa, você vai ficar preso de qualquer jeito, né? Então, Ô, Gisele, eu fiz um curso na Avenida Paulista de 18 dias. Eu vou te ai, falar mas você que eu dormiu lá saí, perto ou você ia para eu outro fiquei lugar? lá perto. Não, a Ah, gente, aquela opção menos de alugar mal. Airbnb, né? Ah, Alugar uma sei. casa. Aí Uhum, foi eu e uma amiga minha, é até essa que opera junto comigo. E aí uhum. a gente fez esse curso e a gente ia a pé e voltava a pé. Mas era uma Formiguei, loucura. Não, até eu 9 horas olhava para da noite. a gente tem que ficar desviando das pessoas. Até 9 horas da noite, 10. E aí É. eu peguei e falei assim, gente, quem aguenta morar aqui? Nossa, tem que ser quem nasceu já naquela realidade ou quem gosta muito, né? Porque é Nossa, estressante. Eu, realmente é muito estressante. E aí, assim, o que eu vejo na minha área como médica é que a gente nunca vai poder parar de atualizar. A medicina, né? ela é algo que você tem que estar o Demanda muito. tempo inteiro é, buscando essa melhoria. Até a área de tecnologia, né? Também, né? Exatamente, exatamente. E a gente Uhum. sabe que o que é uma verdade hoje não vai ser uma verdade amanhã. Então a gente tem que estar sempre atento aos novos artigos científicos, acompanhando congressos, estando atento nessas reuniões que tem, sendo ativa na sociedade que você faz parte, né? Eu Então vi isso daí. que você participava de conferências, né? Congressos também, antes da pandemia, né? Agora tem que ser Isso, mais isso. É até online. importante que eu sempre fui convidada e sempre fiz questão de ir, porque eu acho que isso te instiga a estudar mais, te instiga Sim, no seu conhecimento, e eu tá. acho que, exatamente. Então, assim, eu sou membro, além de fazer parte da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, tanto de Minas Gerais quanto a do Brasil, eu faço questão de ser muito presente, ter uma participação muito ativa. E é por isso que assim, a gente teve uma reunião agora tem pouco tempo, dia 14 de outubro, dia 13 foi o Dia Mundial da Trombose. E aí nós Ah, fizemos uma reunião, a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular de Minas Gerais, ela fez uma reunião online no dia 13 e no dia 14. E aí eu participei, a gente estava fazendo perguntas mesmo para eles têm um canal no YouTube e aí as pessoas iam fazendo algumas perguntas da área e a gente ia respondendo ao vivo, então foi algo bastante proveitoso. A gente fazia isso antes numa praça em Belo Horizonte. nossa. Já foi na Praça do Papa, e aí lá a gente Eu ficava. acho que eu vi alguma foto disso aí, Isso, de é alguma vez que isso você mesmo. postou. A gente Uhum, fazia um ultrassom mais direcionado e a gente orientava, olha, você tem um problema aqui, você vai precisar procurar um especialista, você pode usar uhum. uma meia tal. A gente fazia um exame lá e era algo que dava uma repercussão muito grande, sabe? A população ficava extremamente satisfeita. É muito legal mesmo. Isso. E o que eu acho é isso: a gente tem que buscar essa informação, a gente tem que buscar a atualização. E na área médica, a mulher ela tem que entender qual que é o perfil dela, porque a gente tem uma gama de especialidades muito grande. E isso vai depender do seu perfil para você se encaixar. É o que eu contei mesmo da minha história. Eu apaixonei pela área cirúrgica, eu vi que tinha área cirúrgica que, por mais que é fascinante, a gente tem que optar se é aquilo que você quer. Tem mulheres que trabalham no João 23 como médica e que trabalham no trauma. Então, assim, é isso que eu estou falando, é o perfil. Então, não existe uma realidade. Eu aqui estou passando a minha experiência de uma pessoa que gosta, que é família, que quer ter Uhum, filho, que quer curtir o filho, que... Então, assim, que eu busco mais uma questão familiar. Então, assim, uhum. isso é o meu perfil. Agora, na área médica, como mulher, tem várias mulheres que se identificam e que fazem muitas coisas que às vezes não é um perfil, assim, de ter filho, e aí às vezes consegue se manter Concurso mais, né? nessa Uhum. área. E aí E, que e eu tem até queria deixar. médico que não gosta de sangue, né? Você falou. Essa para mim foi. Ainda dá para exercer, tem áreas, Dá, né? exatamente. E isso é bem legal. Eu acho que esse é o propósito, é a gente entender o nosso perfil. Uhum. Quem tem vontade de seguir a carreira de médica como mulher, é o que eu estou falando, a gente tem essa possibilidade de poder conciliar
tudo, tanto como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional. E isso é questão de organização, é questão que... E isso, a gente como mulher, bater esse papo é importante, porque a gente entende que a gente não é uma sobrecarga, é natural, né? É. Uhum. Não é questão de demanda, é porque é diferente a necessidade do filho da mãe e a necessidade do filho do pai. Até fisiológico, né, Gisele? É verdade. Amamentar, a gente que Alimentação. amamenta. Uhum. Então, assim, o filho depende muito da mãe. Então, nesse momento, a gente tem que entender e bater bastante papo. Eu acho que isso em cada área deve ser muito diferente, né? É, Na área do magistrado, na área sim. da engenharia. Eu faço ideia, Engenharia também tem muito, ainda tem machismo, viu? Ainda tem. Gisele, eu fico tentando entender uma engenheira diante de uma obra com aquele tanto de homem e ela ter que Engenharia civil, gerenciar. né? Tá, Pois é, menos ainda, mulher. Que ainda de produção ou química ainda tem já um maior número de mulheres, né? Agora, tem umas que são realmente estritamente masculinas, né? Civil, mecânica ainda tem, pois não tem. é. E assim, tem pessoas que vai ter perfil que vai gostar dessa área. E aí imagina na hora que a gente for escutar esse lado dessa pessoa que está lá gerenciando vários homens. É, É um desafio. Eu acho que a mulher ela tem que saber a importância dela de forma diferenciada mesmo. Eu acho que a mulher ela tem um domínio da situação muito importante, eu acho, no ponto de vista familiar, no ponto de vista. A gente tem um controle de dar conta de tudo que é muito diferente. E é por isso que eu acho que a gente tem que exaltar, sim, a mulher na sua profissão, na família, dentro de casa, porque, assim, eu falo que eu que converso muito, eu da área médica, que converso com várias médicas, a gente vê o tanto que é, assim, é motivacional. E é por isso que a gente tem que conversar e que a gente tem que falar e expor mesmo a nossa vida, o nosso dia a dia, porque a gente dedica muito, a gente abraça, a gente ama o que a gente faz e ao mesmo tempo a gente consegue dar conta do que está acontecendo ao nosso redor de forma memorável. Eu acho que a gente tenta e a gente tem que saber que a gente consegue, porque não é fácil. E isso é algo que foi da minha história, em termos de escolhas, uma paixão pela medicina que foi sempre. Eu falo que isso a gente tem que ser determinado, se é isso que quer, independente do tempo que vai passar ou não. Manter esse foco. Não vai ser fácil, é uma faculdade que é integral, que vai demandar muito. muitos anos, né? Exatamente. Você vai demorar um pouquinho mais para entrar no mercado de trabalho. Depois a gente vai ter a questão também da residência, a gente vai ter essas escolhas. Residência é um período muito maçante, independente da escolha que a gente tem. É um período que a gente é mal remunerado e trabalha triplicado. Muito, é, Então, assim, é uma fase que é importante para quem escolher a área médica entender. E para nós mulheres, essa questão de organização para quem tem vontade de ter filho. Eu tive que optar por ter filho depois de 5 anos que eu já estava casada, uhum, pelo fato de eu esperar passar pela residência, porque é incompatível gravidez e tá, ser né? mãe na residência. Apesar que a gente vê Tem médicas, gente mães que deram conta. Então, por que... isso que, assim, olha como que é legal. Eu tive uma opção de fazer isso, né? Eu optei por não fazer porque eu achava que não seria compatível. Mas tinha pessoas Claro. que engravidavam e que se virava nos 30 e dava conta. E para nós profissionais que trabalhamos fora, lembrar que é muito importante a gente ter uma rede de apoio, a gente não deixar de ser aquela profissional que a gente ama, porque isso daí vai ser motivo de orgulho para o nosso filho, apesar que a gente vai ter que se ausentar em certos momentos, mas isso faz parte também da nossa profissão. E
E que, assim, a área médica, para quem tem vontade de fazer e para quem é mulher, eu dou todo apoio. Eu acho que nós estamos conquistando realmente o mercado, a gente está realmente de forma ativa na Passando sociedade, cada pelos vez mais. preconceitos, né? Passando por cima, né? Exatamente. E, e é o que eu falo, assim, que a minha história, o que eu passei, o que eu estou dividindo é realmente que, assim, a gente tem certas dificuldades, a gente tem um maior... Esperar, né? Mas Exatamente. Mas a gente dá conta, mulher dá conta. Eu acho que, assim, é questão mesmo da gente entender que dá conta e ter o fazer. foco mesmo, né? Exatamente. Não perder o foco. Porque a gente, como mulher, a gente não está na gente, né? A gente não consegue desligar do que está acontecendo com meu filho, o que está acontecendo na clínica, Isso, o que eu isso que tenho. eu ia falar. Será que Mas é por isso que no caso de cirurgia você acha que tinha mais prevalecia mais homens? Por essa parte da sensibilidade, da emoção, assim, que o homem, não sei, parece que tem algo até cerebral que o homem divide mais, né? Coisa de isso. emoção, é mais frio. Você acha que pode ter a ver? Eu não tenho dúvida que o que eu Uhum. percebi, eu vivenciando, foi a questão física. Eu acho que A força, isso resistência, você influencia, falou. dependendo do grau da cirurgia, Ah, a força física influencia sim, é? sem dúvida. Uhum. E a questão mesmo eu acho que em termos disso de separação, que homem é mais razão, né? Eles A mulher desligam, é né? mais Quando emoção. a gente não consegue, né? Fica sempre a preocupação, Isso é pensa em nítido. tudo, né? E o Uhum. que é mais importante? Por que a gente nota que para homem é mais fácil? O homem, ele entende que ele saiu de casa, ele viu que está tudo organizado, pronto, está tudo Ele certo. desliga, ele consegue, né? Isso, isso é masculino. Isso é É, masculino. Não é culpa do homem. Isso é da da natureza própria. mesmo. Exatamente. Assim como a mulher tende a ser mais perfeccionista, né? Até para Isso. detalhes, né? Isso E a deve ser um gente, problema também no caso da cirurgia do homem, que às vezes vai muito objetivo e às e a vezes, né, gente, a mulher a vê mais gente, coisa. isso, a gente não. A É. gente pensa em tudo ao redor e ainda Uhum. dá conta de centrar e olhar o foco. O homem foca só no centro e ali vai. Então, assim, É, ele está em casa, resolveu o que tem que resolver em casa, chegou no hospital, foi para dar o plantão, acabou tudo ao redor, a vida é o plantão. Acabou o é, plantão, a gente olha. Então, acabou, assim, executou, isso. sim. Isso é É, muito diferente entre homem e mulher, isso é bem nítido, isso é bem uhum, característico. E o mais importante que eu acho é que a gente dá conta. uhum. Acaba que a mulher acaba. A gente não precisa entender que é algo que sobrecarrega, é algo que é nosso, a gente dá conta, a gente consegue, Verdade. e a mulher não consegue ficar sem ser assim. É isso que eu acho muito Acho mil e uma. versátil, exatamente. Então, assim, na minha área, a minha experiência e com o que eu vivenciei mesmo de forma ativa, que foi na cirurgia geral, que foi na vascular, hoje a minha vida que é algo já diferente como mãe, é a experiência que eu tive para passar de forma feminina mesmo, como que eu vivenciei isso num ponto de vista de mulher. Certo, estou olhando aqui o relógio com medo de que esse Instagram. Ai, mas então, é muito bonito. Eu admiro assim muito a área de saúde, tanto a Sabrina também que é enfermeira, chefe, né, também trabalha em mil coisas, você também. Eu fico admirada. A Michelle também é da área, né? A Michelle é É, mais tímida, mais quietinha. Vamos ver se um dia ela ia vai ser dar um muito bacana também. colocar a Michelle aqui. É, né? Mas eu Por- admiro muito. Só que também tem uma coisa que você não falou, que eu acho que é a vocação, né? A pessoa tem que ter, porque eu acho lindo, assim, mas eu não sei se eu teria o psicológico para. Eu acho lindo, tanto que eu vejo Grey's Anatomy, ó, 16 anos. Mas é uma coisa que eu acho que eu não seria capaz de ser, assim, médica, assim, Isso, que eu acho que tem que ter, né, uma vocação mesmo. tem. Acho muito bonito.
Isso eu Tanto não tenho, enfermagem, medicina. isso, eu não tenho dúvida, e é o que eu citei no início, quando a gente começou a conversar, das minhas Uhum. irmãs, porque a área da saúde, em geral, até mesmo o técnico de enfermagem, isso entra tanto no graduando quanto na parte técnica, é, é uma doação, sabe, É, tem Gisele? que nascer para isso, parece, né? Isso. A minha irmã é mais velha, ela trabalha na APAE, tem, acho que tem uns 16 anos. Ah, é? É algo que, assim, eu já tive profissional que trabalhou lá, na mesma área que ela, como fonoaudióloga, e falou assim para mim, eu não dei conta de ficar lá 3 Saiu, né? meses. Que às vezes tem a formação, mas às vezes não tem, né, a Por- vocação. Porque é realmente muito pesado. E eu falo que É, aí entra a questão da vocação. Porque é. ela não só dá conta, como ela é apaixonada, entendeu? As apresentações anuais que tem da PAI pode passar 10 anos. Ela vai e chora em todas as apresentações. Então, assim, isso é questão de amor. A gente vê a minha É, irmã como fisioterapeuta, o paciente dela que estava sem conseguir andar, a vibração que ela coloca e transmite isso no grupo que a gente tem de família, porque ela deu 2 passos, porque ela ficou é em muito pé. bonito, né? Então, eu acho que, assim, é algo que é realmente vocação. É uma paixão, é um amor, é É. algo que a pessoa Uma não dá estrutura conta. emocional também, né, psicológica, Exatamente, você tem que ter também, né? Que às vezes a pessoa exatamente. até quer, mas Não dá como, conta. como essa fono que você falou, né, não consegue, né? Mas é Isso. realmente muito bonito. E nessa E, época de pandemia deve ter sido mais difícil, né? Eu imagino para os hospitais, para. ó, essa época de pandemia, eu acho que tá mudando tudo, né? Tá mudando muito, tá mudando o ser humano. E o que É. eu achei mais importante, Gisele, que a gente vem de uma era em que a medicina ela começou a ter um pouco de perder o valor do que é um médico. Eu acho que aquilo estava deixando um pouquinho de lado para as pessoas. Antes, aquele respeito que existia com o profissional, a gente começava a ver questões assim no noticiário, paciente que agrediu o médico e não tinha respeito. Então, assim, a gente envolve um sistema que o médico que está lá, ele não consegue dominar o sistema, ele está lá para fazer seu trabalho. É. E muitas vezes as pessoas entravam como falta de respeito e como culpa do profissional. E a pandemia veio muito para mostrar, assim, Resgatando, né, o valor, né, da. exatamente, resgatar o amor, Né? resgatar o valor, que assim, Uhum. independente do que estava passando, independente do risco, todos os profissionais da área da saúde ia para o seu plantão, Uhum. ia para trabalhar e não Dando sabia se aquilo suor, ia sangue, pegar, tudo, né? não sabia se ia transmitir para a família. E É, isso é. daí é muito impactante porque assim, é, a gente tem uma necessidade muito grande de ajudar. Eu acho que isso vem Uhum. do médico, ele tem uma necessidade grande de ter essa relação interpessoal, de ter essa ajuda para as Essa pessoas, entrega, né? essa Isso a entrega, gente observa em todos os países, né? Todos os isso, países. É comum, né? exatamente. E isso ficou muito claro com a pandemia, e igual você falou, no mundo inteiro. No É, mundo inteiro. E isso como foi, uma eu união, achei, né? foi muito bonito. Eu acho que conseguiu resgatar o que Uhum. é o sentimento de um médico naquele momento, assim, do trabalho. A gente está ali para fazer tudo que a gente dá conta, tudo que a gente aprendeu. E E pondo em risco, independente. né? A vida, Isso. né? A Sabrina disse que perdeu colegas e tudo mais também, até É, do hospital. e na hora, assim, não tem. é, é, o que eu falo muito, porque assim, o que a gente tem de mais amor na vida da gente? Nosso filho, nossa família, nossos pais. E assim, na hora que você está lá num plantão e que você está naquele momento, a gente chega, o paciente pode estar com Covid positivo, você está naquele. É entubando, é fazendo tudo, e depois você toma banho e você sai exausto, e você vai para casa. E aí aquilo você não está pensando assim, nossa, eu estou colocando a vida do meu filho, da minha família em risco. Não, eu estou tomando as precauções corretas, mas eu tenho que estar ali. É o meu trabalho, E eu sente, preciso né, ajudar. aquela estabilidade.
Ó, 20 segundos finais. Qual a mensagem final? Gente! Tudo isso na live tão bonita dessa, nossa, uma experiência tão rica, né? Como dizem na Espanha, né? Tão rica. Primeiro, Vai. eu queria falar que eu fiquei super feliz desse reencontro com você, Eu muito